Olá pessoal, está começando mais um Papo Suprem, um papo elevado, aqui pelo canal 2 da NET TV e afiliadas para você de casa em todo o Brasil. E hoje a nossa convidada é a Valéria Victal, ela que é especialista em voz e vem falar sobre voz e emoção. Um grande prazer, Valéria, ter você em nossos estúdios. Obrigada para falar sobre um tema tão importante que permeia a todos, né, que é voz. Isso. Voz feia, voz bonita, voz grave, voz fina, voz aguda, voz do contratenor, todo tipo. Valéria, voz e emoção. Tem como a gente separar os dois ou por que os dois estão tão juntos sempre, Valéria? A voz é o espelho de cada indivíduo. E se esse indivíduo necessita ter uma profissão no mercado que lhe exija muito, ele tem que tentar separar essas emoções. Por que separar essas emoções? Porque a emoção, nem sempre toda ela é boa, é simpatizante, é verdadeira. Nós temos as emoções de alegria, de entusiasmo, e temos aquelas tristes que carregamos na voz e na fisionomia. Então, essa em determinadas situações são indesejáveis, digamos assim, para quem vê, para quem ouve e, na realidade, também até para quem fala, que muitas vezes ele ainda não conseguiu descobrir isto. Então, por exemplo, você já conhece uma pessoa bem-humorada, você já sabe que você pode ir mais além naquele dia com a pessoa, quando ela te dá o primeiro bom dia. Se ela diz bom dia, com aquela alegria, tu já sabe que você pode aproveitar o máximo. Agora, quando ele vem com aquele bom dia, que ainda não acordou, que não quer acordar, ou seja, ele não quer dar atenção, ele não quer ter atenção. É o mais fechado que isso, bom dia. Nossa, esse daí então tá bem ruim, é bem nem sair de casa. Então, o que acontece? Ele tem que trabalhar isso, ele tem que despertar e incorporar. Bom, hoje eu necessito de trabalhar. Meus ouvintes não têm obrigação de me aturar desse jeito. Ontem fui dormir mal-humorado, mas eu não posso dar um bom dia inadequado a ele. Eu tenho que dar um bom dia convidando ele até a mim. E ele tendo interesse naquilo que eu vou propor a ele dentro da minha profissão, né? Então, muitas das vezes a gente coloca emoção e voz, inclusive no aparelho fonador. Porque se você está com alegria, esse aparelho fonador vai se expandir, as cordas vocais vão se movimentar, vão bailar no seu interior e a voz sairá tranquilamente, ela fluirá. E se você já tiver mal-humorado, colocar isso na voz, você vai ter um aperto, uma contração no aparelho fonador, impedindo as cordas vocais de se locomoverem para a emissão de cada som, de cada fonema. Porque nós temos os sons abertos, os sons fechados e os intermediários. Para isso, é necessário que esse aparelho fonador esteja conectado à emoção. Porque a própria emoção vai facilitar esse aparelho fonador. Agora, existem aquelas vozes inadequadas, chatas de ouvirmos, tipo uma voz rouca, uma voz nasalizada, uma voz interrompida. Essas vozes, elas são, como você disse, né? Pra gente é inconveniente. Isso. Mas é algo psicológico, nós aprendemos durante a vida. Eu não gosto dessa voz, fulano tem uma voz, oi, ou então, ai, voz de desenho animado. Por que a gente vai criando isso durante a vida? Eu não gostei dessa voz, a voz de fulano é estranho. Exato. É aquilo que eu falei para você.
vai colocar aquilo na emoção. Só que existem pessoas, isso acontece muito com adolescente, né? A menina, por exemplo, ela quer fazer um charme pro garotinho, então ela já lança essa vozinha que você colocou aí, meia chata, estridente, né? Que ficou até marcante como a voz de mulher chata, que é aquela patricinha, aquela que quer aparecer, não sabe como, e coloca na voz. Coloca na voz e pensa que tá bonito. Que é a emoção que ela acha que é um charme. E ela vai crescendo acreditando nisso. E com isso ela vai adaptando o aparelho fonador dela a trabalhar daquela forma. Com aquela... Uma voz de personagem, na verdade, né? Isso, ela incorpora aquilo, ela acredita que aquela é a voz dela. E que, na verdade, pode virar uma patologia. Vira, com certeza. Por que que vai virar uma patologia? Porque nós temos as faixas etárias, que há uma ocorrência muito grande da mudança vocal. Né? Você vê, ela começa desde pequenininho. Existem bebês, existem crianças que falam rouco. São aquelas crianças que pedem, mimadas, que pedem as coisas às mães, berrando e chorando junto. E aí ela vai, porque ela vai fazendo o choro ou o dengo, a mãe vai facilitando, vai dando para se livrar daquele dengo, daquele choro. E a criança vai supercarregando as cordas vocais e ela vai passar a ter uma patologia chamada disfonia funcional, onde ela pode até, no futuro a mais, adquirir um nódulo vocal e aí partirmos para um outro tipo de tratamento, né? Que aí já deixa um pouco a emoção de lado, ou seja, a emoção criou aquilo, criou a patologia. E aí vem o tratamento em cima da patologia. Aí depois temos a voz do adolescente, que é essa que a gente acabou de falar, principalmente das meninas, mas os meninos também gostam de falar assim, tipo um hominho, mais grosso, né? Mas só que acaba essa voz não tendo coerência com a faixa etária. Então aí você vê que realmente é uma coisa totalmente fora dos padrões, né? E aí você tem a parte mais dos adolescentes, aqueles que já querem falar um pouco mais, com um pouco mais de autoridade, né? Respondendo mal às pessoas. Então, quando ela responde mal à pessoa, ela já bota uma entonação mais grave. Até como uma forma de tentar ser mais independente, mostrar mais independência. Isso. Ela vai criando aquele vínculo entre ela, a voz, e ela aprende aquele mecanismo que ela mesma cria em cima da voz, que vem em cima da emoção, que é aquilo que ela deseja naquele momento, né? Aí depois, mais lá na frente, vem realmente a voz senil, né? Aquela pessoa que já está com uma determinada idade, o aparelho fonador já está desgastado pelo próprio tempo e ela vai adquirindo uma voz abafada, franzina, débil, que consequentemente ela já deve estar com a boca cheia de aparelhos ortodônticos, ou seja, a antiga dentadura. Sim. E ela já não se sente mais à vontade com aquilo no interior da sua boca, ou até mesmo a falta dos dentes, e ela fica atrapalhada, ela fica envergonhada, ela diminui a articulação e a musculatura. Como uma forma de proteção. Isso. Mas acaba sendo um problema, né, para ela. Acaba sendo e muito grande, porque ela vai perdendo, inclusive, o resto que ainda ficou da motricidade da musculatura oral, que vai levá-lo à fala. Porque como cronologicamente, né, Isso. os órgãos internos, nós, né, a pele e tudo mais, nós vamos envelhecendo, Exato. os órgãos, vai passando um tempo e a voz vai diminuindo e tudo mais. Só que existe tratamento para isso, né, para deixar essa voz sempre uma voz mais viçosa. A voz envelhece? A voz envelhece. É aquilo que eu falei para você, a corda vocal vai ficando mais fraquinha, mais desgastada, mas você pode dar, nessa faixa etária aí, você pode dar uma grande melhorada nisso daí, né? Por exemplo, os idosos mais, digamos assim,
mais atirados, aqueles idosos que não se sentem tão idosos, mais ativos, né? São grandes colaboradores a essa terapia, né? Porque ele já tem o emocional, o psicológico, receptivo ao tratamento da indução de melhoria de tônus muscular dos órgãos fonadores. Então, este idoso, ele alcança uma voz bem mais agradável e melhorada. Agora, tem as outras partes, como, por exemplo, uma voz nasalizada, né? É uma voz que a gente ouve e fica se sentindo meio desagradável, mas não sabe o que está acontecendo, porque esta voz nasalizada, ela pode ocorrer em patologias como uma fissura de palato, né? Ela pode ter uma dificuldade em articulação, porque ela está em tratamento ortodôntico. Os aparelhos já influenciam na diminuição da motricidade oral. E isso cria hábitos viciosos. Quando você retira esse aparelho, você está com a arcada dentária linda, mas a fala, sim, muito feia. Então, por isso que é importante, inclusive, articular sempre. Muito. Né? Articular e colocar a sua emoção para fora. A fisionomia precisa receber a alegria. E esta alegria que a fisionomia vai acarretar, automaticamente os músculos também se levantarão, né? É a mesma coisa, você chega no velório, está todo mundo chorando, todo mundo triste. O defunto não é seu, mas você não tem coragem de, ao ver aquilo ali, esboçar um sorriso. Sim. Né? Então é aquilo que eu te falei, é a incorporação da emoção com, né? Aí você chega numa festa, está todo mundo muito alegre, muito liberal, você vai na onda. Né? E aquelas pessoas também que têm problemas de voz, porque elas gostam muito de falar alto, gritar, frequentar barzinhos, e o som... Inclusive barzinho com som ligado muito alto. Ligado próximo. Muito alto. O que você tem necessidade? De falar alto para os seus colegas lhe ouvirem. Então você está usando abusivamente, inadequadamente esse aparelho fonador, que vai lhe trazer uma consequência patológica. Mas ali a emoção está ótima, seus amigos estão entendendo tudo, né? Que você está no ritmo da emoção, daquela alegria de estar em convívio com os colegas ali naquele bar, trocando ideias, relaxando o dia a dia, né? Valéria, o que é uma voz bonita? Uma voz bonita é aquela voz trabalhada, impostada, tá? Onde você faz técnicas fonoaudiológicas ou técnicas em canto ou técnicas em teatro. Então, quem quer usufruir de uma voz bonita, ela procura sempre esses itens a frequentar, porque é um somatório que realmente vai transformar a voz numa coisa agradável, bonita, porque vai trabalhar musculatura, respiração, fisionomia, e vai transbordar a sua emoção, que você vai se sentir assim, eu canto bem, eu falo bem, todos gostam de estar comigo, eleva o ego no psicológico da pessoa. Bom, pessoal, hoje no Papo Suprem nós estamos falando com Valéria Victal, ela que é especialista em voz, fonoaudióloga, e vai falar para a gente no segundo bloco, desmistificar um pouco mais ainda sobre voz falada, voz cantada e muito mais. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho. E agora no segundo bloco do Papo Suprem com Valéria Victal, ela que é especialista em voz, desmistificando um pouco de voz, Valéria. Voz cantada e voz falada, tem diferença? Muita. A voz cantada, ela exige técnicas de musculatura e principalmente da base da língua. Porque a nossa língua é um músculo, muitas das vezes, alargada, e esse alargamento, ela impede o ar e o som de saírem com naturalidade e com maior extensão
expiratória e vocálica devido à úvula, aquela campainhazinha tradicional que temos ao fundo da garganta. Se essa língua for muito alargada, essa úvula vai impedir essa passagem. Então, no canto, você precisa trabalhar bastante isso para você liberar os movimentos da língua e também o da úvula, que é importante, que é a elevação e o abaixamento do palato mole, ou seja, o céu da boca, onde você vai ter que jogar sons nasais ou não, né? E a voz falada, ela requer um movimento da língua também, mas se você esquecer do movimento da língua, que é um pouquinho mais difícil de você controlar, essa musculatura da língua, se você colocar essa movimentação no masseter, ou seja, que são esses ossos próximos aos ouvidos que vão dar movimentos ao nosso queixo, se você trabalhar isso daí, você não precisa trabalhar mais fonema nenhum, porque se você dá essa expansividade a esse órgão, o som sai. É como se fosse um instrumento de sopro, um cano longo, um reprodutor sonoro. Então, daí essa diferença da voz cantada e falada, sim. Voz presa, língua presa. Sim, a língua presa é aquela língua onde ela não tem movimentação nenhuma espontânea. Você tem que forçar, tem que trabalhar isso daí, porque esta língua presa, ela pode vir de um respirador bucal. Esse respirador bucal deixa essa musculatura totalmente inadequada, jogada dentro da boca, e você precisa, né, de uma força, de uma articulação melhor, e ela não colabora. Né? É como você ligar um carro e ele fica lá nheco, 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 porque falta combustível, ele não vai sair do lugar. Né? E a mesma coisa, essa língua travada. Essa língua travada, ela também faz parte das deglutições atípicas, né? Porque, geralmente, uma pessoa que tem a deglutição atípica, ela tem problema de ordem respiratória também. E ela dá um relaxamento total à musculatura do aparelho fonador e que é necessário que se faça esse aparelho ser ativado, digamos assim, e aí realmente só com exercício de tonicidade muscular. E essa, vamos dizer, essa flacidez que pode acontecer nessa musculatura também pode gerar até ronco, por exemplo? Pode, e é uma coisa muito até perigosa. Né? Alguns otorrinos estão até colocando como se fosse um teflon nas cordas vocais para que elas fiquem mais pesadas, mais grossas, para poder fazer o ato de adução e abdução, abertura e fechamento das cordas vocais, para que este som possa ser emitido com mais facilidade e, com certeza, com maior nitidez. Valéria, fonoaudiologia, quem precisa ir ao fonoaudiólogo, né? E o que vocês tratam? Quem precisa de ir ao fonoaudiólogo? Todas as pessoas que desejam ter uma voz boa. Ou quem tem uma problemática, como um ronco, babar ao travesseiro, né? Não articular bem, ter problemas auditivos, mentais, fissuras, patologias mesmo que já nascemos com ela, tipo a síndrome de Down, um Parkinson no adulto, né? O Parkinson também, ele trava a voz, porque a musculatura fica totalmente relaxada, sem movimento. Então, é necessário que se trate o lábio leporino também. O lábio leporino, né, que tem que ser associado às cirurgias. Então, depois uma reabilitação após uma cirurgia. Isso, tem que haver mesmo, é necessário. E o professor que usa muito a voz inadequadamente. Na verdade, dos profissionais, talvez o que mais usa a voz, Isso, né? São os professores, os parlamentares, os advogados e por aí. Voz e emoção. Todo mundo aqui, presta atenção! Oi, tudo bem? Então, a segunda foi mais suave e a primeira foi de impor. Por quê
que nós precisamos, às vezes, fazer isso no dia a dia? Precisamos e o aparelho fonador agradece, porque você não tem que ter só aquele automatismo, aquela condição, aquela mesmice Vocal. vocal. O vocal necessita de jogar um som aberto, um som fechado, um som grave, um som agudo. Só que temos que comedir isso daí para que isso não fique chato, rotineiro, tendo assim uma personalidade, lá vem aquela mulher, ai, não aguento, ai, quando ela abre a boca, ui. Ou fica um som autoritário, né? Fulano fala muito alto, muito forte, para que isso no dia a dia? Isso. E tem gente que, como não tem coragem de chamar a atenção de uma pessoa, ela coloca na voz. Português é um idioma muito difícil, Valéria, de se articular. Demais. É muito difícil. Porque, inclusive, quando as outras pessoas vão fazer... Os adolescentes, né, que fazem muito cursinhos de inglês, aparecem lá nos consultórios para correção, porque eles ficam com projeção lingual, né? E cada lugar, cada região tem sempre um fonema diferenciado, de som diferenciado. E esse som, por ser diferenciado, ele também tem um ponto de articulação diferenciado. Só que a língua portuguesa, o ponto é o mesmo. R é R, não é R, né? E aí realmente tem gente que quer inclusive tirar o sotaque regional, porque ele mesmo vê que no meio que ele está vivendo, aquele sotaque está incomodando ele, porque ele está vendo que está sendo diferenciado, né? E fica com medo desse diferencial torná-lo discriminado do grupo. Qual o público que você atende, Valéria? Olha, atualmente o público de fonoaudiologia, ele vai desde as síndromes, né, que já nascem com elas, ou seja, desde os bebês, a criança com o problema também de escolarização, de aprendizado, né, crianças com problemas auditivos, esses déficits de atenção, uma febre entre as crianças, que as crianças com a modernidade da vida, ela passa a ser inquieta, né? E os pais, por terem pouco tempo ou achar que tudo é moderno e deixa rolar, vai criando uma nova situação, formando nesse filho uma patologia que ele nem desconfia que vai lhe dar uma dor de cabeça enorme, tipo a hiperatividade, que aí vai começar a se confundir. Né? Criança que dorme tarde, acorda cedo, criança que janta tarde, janta muito, não mastiga direito, maus hábitos, e aí vai dormir, aí fica... Criança hoje ronca, gente. Antigamente criança não roncava, criança tinha alimentação adequada, sono tranquilo, hoje é como eles querem. Se ele resolver jantar chiclete, a mãe deixa. Né? E daí vão gerando essas patologias que só mesmo na fonoaudiologia. E é importante a gente estar falando sobre isso porque é utilidade pública, pessoal. Quando a gente vai falar, né, sobre hábitos saudáveis, então nós recebemos hoje uma fonoaudióloga para poder desmistificar voz, porque às vezes, vou comer tarde, vou não sei o quê, às vezes você tem um refluxo, por exemplo, né? E o refluxo, inclusive, não faz bem para a voz, não é isso, Não, Valéria? de jeito nenhum. Ele libera gases tóxicos dos alimentos ingeridos para o aparelho fonador. Então ele fica agindo ali como se fosse uma pimenta, dá uma irritabilidade nos veios sanguíneos das paredes do aparelho fonador, que eles vão dar um inchaço, e esse inchaço vai diminuir a anatomia do aparelho fonador, modificando a voz da pessoa. Modificando a voz, bate-bola. Voz feia e voz bonita, tem diferença? Tem sim. O que chamam de voz feia? Voz feia são aquelas vozes produzidas que as pessoas gostam, aquela que eu citei anteriormente, da menina adolescente, dos personagens, que elas querem colocar aquilo a todo custo, né? Aquela moça que se acha mais bonita entre as colegas, ela, em vez de botar uma roupa mais bonita, ela quer falar diferente. Então, ela cria uma voz, sem saber, chata, indesejável, né?
Voz muito grave. A voz muito bonita é a mesma coisa. Agora, quanto voz muito grave, voz muito fina, também tem uma diferença. Cada um tem uma constrição do órgão fonador diferenciado do outro, né? Às vezes você vê assim, um homem muito grande com uma voz pequena, ou ao inverso. Às vezes, né, você vê quando a pessoa abre a boca e tem aqueles comentários, poxa, que voz de desenho animado, por quê? Isso, porque ele tem a estatura grande, mas o aparelho fonador dele não é. É igual você calçar 35 e colocar um sapato 38, vai sobrar coisa ali. Então ela vai sair fina. E se for ao contrário, o teu pé foi 35, você querer enfiar um 34, vai sair aquela voz grossa de oi, socorro, né? Então tem esse tipo de coisa. Pessoa grande, aparelho fonador pequeno, são coisas da própria constrição da pessoa, né? Fale pra gente sobre o CADIC. CADIC é uma clínica de reabilitação vocal, Centro de Atendimento às Dificuldades da Comunicação. Então essa comunicação, ela é geral, ela tanto é oral como ela é escrita, né? Então nós atendemos bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Porque os idosos, a procura inclusive, infelizmente, está muito grande devido aos Alzheimer's, né? Aquela patologia que eu falei anteriormente. Fugiu. São várias, né? São várias, são imensas, degenerativas, né? As chamadas degenerativas. E esse é o público-alvo da CADIC, que fica, posso dizer? Pode, claro. Na 513 Norte, no edifício Bitar 1, número 22, sala 105, bloco A de Amor. Lá vocês encontrarão tudo que vocês precisaram de informação. Legal. Valéria, você pode... E tratamento. Legal. Você pode dar alguns exemplos de exercícios simples para o público de casa estar fazendo no dia a dia para poder tirar a voz, está irritada, está com pigarro, ou, enfim, exercícios para ter uma voz um pouco mais saudável. Por exemplo, você ontem foi a um barzinho com os colegas. Consequentemente, a sua voz hoje estará sobrecarregada das toxinas que você inspirou e depositou lá na corda vocal. Então, nesse dia, você já vai sentir, quando você der o seu primeiro bom dia, ela vai sair um pouco diferenciada. Então, o que você faz? Inspire profundo, eleve os braços e solte como um bocejo. Liberando não só essas toxinas através do ato de inspirar e expirar, como também de você mudando a sua energia do dia. Oba, estou acordando para a vida, né? E aí você pode beber uns 3 golinhos d'água, ou de preferência você usar o seu chá de maçã, o seu chá de camomila, né? É muito indicado para você melhorar a corda vocal, porque o chá de maçã ou a camomila, eles são adstringente e anti-inflamatório de ordem natural. Então, até mesmo você está sentindo que vai gripar, a garganta está pegando, está áspera, gargarejo com casca de chá de maçã ou 3 saquinhos de chá de camomila em um copo de água bem morna. E essas receitas da vovó? Vai fazer um gargarejo de água de sal com um pouco de vinagre, ou gengibre, maçã, comer maçã também é bom para a voz? Ou é muito mítico? Do maçã para trás, eu considero muita acidez nas cordas vocais. Então, geralmente, em homem, ela não cria muito obstáculo, mas na mulher ela cria. Porque a mulher já é um pouco mais sensível por si, né? O aparelho fonador dela também. E eu não recomendo, não. Agora, a maçã e a camomila, elas são relaxantes, elas são adstringentes, elas são naturais. Elas não têm propriedades tão alérgicas que possam mexer com o aparelho fonador, quanto um gengibre, que é muito forte, né? Quanto um limão e um vinagre, que são muito ácidos, né? Então a maçã e a camomila tem aquele toquezinho de leveza ao tratamento vocal.
Obrigado, Valéria, por estar aqui conosco para desmistificar. Obrigada, eu que agradeço. Estou à disposição. Obrigado. Para falar para a gente um pouco mais, aliás, falar muito sobre voz. Espero que este Papo Suprem tenha suprido a sua necessidade em relação à voz falada, voz cantada. Enfim, foi mais um Papo Suprem aqui pelo canal 2 da NET TV, sempre um papo elevado, trazendo pessoas que vão somar na nossa qualidade de vida. Fiquem sempre conosco, meu abraço a vocês, até o próximo. Tchau!